Comigo a palavra de Deus no livro do profeta Jonas. Nós estamos falando sobre avançar na fé. Eu tento tentar explicar para a igreja a dinâmica, do trabalho pastoral aqui, pelo menos na nossa forma de trabalhar, no sentido da palavra. Nós traçamos um tema e vamos para a oração, esperando que o Espírito Santo nos indique o texto. E depois que o Espírito Santo nos indica o texto, nós temos todo o desafio de pregar no texto que o Espírito Santo indicou. Então, nós nunca chegamos aqui sem a oração e sem essa indicação daquilo que deve ser trazido a cada domingo aqui para os irmãos. Por isso eu quero que você entenda que é uma palavra rema, é uma palavra de Deus para o teu e para o meu coração. Vamos ler de pé, em reverência à palavra de Deus, para que os mais jovens aprendam, Essa é a nossa tarefa também como igreja, ensinar os mais jovens. Jonas capítulo 1, do verso 1 ao verso 3, e depois 3 do verso 1 ao verso 3. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Capítulo 3, de 1 a 3. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e se foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Vou ler o 4. Começou Jonas a percorrer a cidade de caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. Podeis assentar. Nós falamos na semana passada sobre avançar na fé, olhando para a vida de Abraão, o mover da fé na vida de Abraão, e nós vimos que o mover da fé na vida de Abraão levou Abraão a decisões importantes, levou Abraão para os planos de Deus, levou Abraão para as bênçãos das promessas de Deus, e levou Abraão a ser uma bênção. Isso foi o que nós pregamos domingo passado. Hoje nós vamos ver aqui o mover da fé na vida do profeta Jonas, e o tema do nosso sermão é ir contra ou a favor da fé. E pensando nesse tema, eu encontrei uma crônica de Clarice Lispector, do seu livro A Descoberta do Mundo, Ir contra uma Maré, Rio de Janeiro, editora Rocco, 1973, página 284. E é interessante essa parte do texto que eu vou ler, preste atenção no que ela escreve. Lutei toda a minha vida contra a tendência ao devaneio, sempre sem jamais deixar que ele me levasse até as últimas águas. Mas o esforço de nadar contra a doce corrente tira parte de minha força vital. E, se lutando contra o devaneio, ganho no domínio da ação, perco interiormente uma coisa muito suave de se ser e que nada substitui. Mas um dia ainda hei de ir, sem me importar para onde o ir me levará. Vou ler de novo. Lutei toda a minha vida contra a tendência ao devaneio, sempre sem jamais deixar que ele me levasse até as últimas águas. Mas o esforço de nadar contra a doce corrente tira parte de minha força vital. E se lutando contra o devaneio, ganho no domínio da ação, perco interiormente uma coisa muito suave de se ser e que nada substitui. Mas um dia ainda hei de ir, sem me importar para onde o ir me levará. O profeta Jonas aqui, o livro de Jonas, nesse início do capítulo 1, se você for ler em casa, Jonas tentou nadar contra a doce corrente da fé. Ele decide ir na contramão da fé, na direção oposta da fé. Na verdade, ele decidiu ir absolutamente contra a fé. E a primeira verdade que eu quero trazer para o seu coração e para o meu coração é que ir contra a fé nos distancia de Deus e nos leva a lugar nenhum. Eu vou repetir: ir contra a fé
nos distancia de Deus e nos leva a lugar nenhum. Preste bastante atenção e você vai encontrar no texto. O profeta se distanciou da fé ou da direção de Deus, ou da palavra de Deus para a vida dele, no sentido geográfico. Ele deveria ir para Nínive, que ficava ali a leste de onde ele estava, especificamente do porto de Jope a nordeste. No entanto, ele vai para o oeste, no sentido oposto, aproximadamente 3.778 quilômetros. É você sair de Salvador e ir para Porto Velho, quando na verdade você teria que dar um pulinho ali, praticamente em Alagoas. É o que ele faz. Vai na direção oposta, quase 4.000 quilômetros, do destino quase 5.000 quilômetros. Deus diz para ele ir a um lugar e ele vai na direção oposta. Ou seja, ele nada contra essa maré, ele tenta nadar contra essa maré, se distanciando da fé, indo contra a fé no sentido geográfico. Mais do que isso, você vai encontrar também no sentido de localização. Além de ir na direção oposta, o CEP do destino final era outra cidade. Se você for perceber comigo aqui no capítulo 1, a cidade que ele não deveria ir é citada 3 vezes, Tarsis, Tarsis, Tarsis. Até parece que ao escrever isso fica claro que essa não era a cidade. Por 3 vezes ele vai na direção oposta e ele vai para a cidade que não tinha nada a ver com a vontade de Deus para a vida dele. A fé deveria levá-lo a Nínive e ele estava indo para Tarsis, assumindo a sua disposição de ir contra a fé, a disposição contrária do seu coração. Mais do que isso, você vai ver que ele também se distancia dessa fé no sentido pessoal. Se você olhar comigo aqui devagar agora no texto, veja bem o que diz o versículo 3. Jonas se dispôs para o quê? Fugir de quem? Do Senhor. Vai repetir um pouco mais ainda no mesmo versículo. E o termo agora é diferente. Fugir da presença do Senhor, no final do versículo, para longe da presença do Senhor. Parece que é igual, mas não é. Fugir da presença do Senhor e fugir para longe da presença do Senhor. Então, ele vai contra a fé, rema contra a maré, não apenas no sentido geográfico, no sentido de localização, mas no sentido pessoal. Ele rompe realmente com Deus. E é interessante que para romper com Deus ele não tem nenhum problema. Tudo é favorável. Ele desce ao porto e tem um navio indo para Jope, no sentido oposto. Na verdade, o mais longe possível. Se você for olhar o mapa, ele chega no sul da Espanha. O destino final dele, Tarsis, é o sul da Espanha. Está lá o navio, mas ele tem lá um camarote disponível. Lembra que ele vai dormir? Então ele tem até um camarote disponível naquele lugar. Para ir para onde? Para longe da presença do Senhor, para ir contra a palavra de Deus, para ir contra a fé. E o que ele é, irmãos? O profeta de Deus. Imagine você e eu. Imagine nós. E ele vai tentar, pelo menos, né? E esse fugir da presença, na primeira parte do versículo 3, de fato é desobediência pessoal a Deus. E o fugir para longe da presença é deixar Israel, a terra do povo de Deus, e ir para a Europa, vamos dizer assim, para a Espanha. Ele decidiu ir contra a fé, contra a vontade de Deus. Deus poderia usar outro profeta, mas ele não. Ele rompeu com Deus definitivamente. Se você me ouviu semana passada, preste atenção. No caso de Abraão, Deus foi um tanto quanto geral, lembra? Sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Não falou muita coisa, nem disse como. Aqui não. Deus diz para ele aonde ir, Deus diz para ele o que fazer, e Deus diz para ele o motivo pelo qual ele está sendo enviado. Ele tem todo o esclarecimento. Ele não pode dizer que Deus não foi claro. Deus foi claríssimo com ele. E mesmo Deus sendo claro, ele não vai. Olha a diferença entre ele e Abraão.
Abraão, sem muita informação, foi. Jonas, com tudo claro, ele não foi. Ele foi contra a fé, ele foi na direção oposta, geograficamente, em localização e também no sentido pessoal do seu coração. Quantas vezes nós não fazemos o mesmo? Ou quantas vezes não dá vontade de fazer o mesmo? Quantas vezes? E se você for perceber, nós vamos nos distanciando par e passo, primeiro da presença de Deus, e depois para longe da presença de Deus. Não é à toa que você tem o templo como referencial de um lugar para congregar e para cultuar. Não é à toa que nós estamos enfrentando aí o Covid, um grande movimento de dificuldade que nós temos para nós nos reunirmos, temos que dividir a igreja em 2 grupos para estarmos aqui. O local onde nós nos encontramos para o quê? Para adorar a Deus. A Bíblia diz que Deus habita onde? No meio dos louvores. E nós não temos condições de nos reunir, temos que lidar com essas dificuldades desses últimos anos. E para e passo nós vamos distanciando da presença e depois para longe da presença. Mais do que isso, nós vamos nos distanciando da localização onde deveríamos ir ou onde deveríamos estar. Tem muita gente que diz que é de Deus, mas não está aonde Deus o quer, fazendo o que Ele espera que seja feito. E muitos chegam ao cúmulo como Jonas, de geograficamente sumir, desaparecer e pegar o sentido oposto. Nós sofremos essa tentação todos os dias. Não é um rompimento radical com Deus, mas é um pequeno distanciamento da presença, depois para longe da presença, depois da localização, e depois nós estamos no sentido oposto ao que Deus espera e requer de nós. Jonas então vive esse esforço de tentar remar contra a fé. Tudo é favorável, irmãos, para irmos contra a fé. Se quiser deixar a igreja agora, eu te indico um lugar para ir. Eu falei na quinta-feira aqui, está lotado lá, aqui em Extrema. Tudo é favorável quando nós somos pressionados a deixar Deus. Mas lembra o que disse lá Clarice? O esforço de nadar contra a doce corrente tira parte de minha força vital. Percebam que no texto o profeta está sem força vital. Ele entra no navio e vai dormir no porão do navio. Ele dorme o sono da indiferença. Ele dorme o sono do vazio de propósito. Ele dorme o sono de estar desconectado com a realidade do entorno e desconectado com a vontade de Deus. Esse esforço o esgota, ele chega e vai dormir. Ele está indiferente a Deus e a sua vontade revelada de forma clara e específica. Ele está indiferente aos habitantes de Nínive, que precisam ouvir a mensagem para que possam se arrepender. Ele está indiferente à tempestade que assola o navio. Veja aí, Jonas capítulo 1, versículo 6. Olha o que diz o versículo 6, é muito interessante. E há um detalhe aqui na tradução muito legal. Consegue colocar aí, Jonas 1? Oh, legal, vamos lá. Chegou-se a ele quem? O mestre do navio. E lhe disse, o que ele disse? Que se passa contigo? Agarrado no sono, levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Ele está indiferente até a tempestade, e esse termo aqui, que se passa contigo, lembra para onde o navio ia? Para o sul da Espanha, e o que se passa é uma tradução mais ou menos do espanhol, lo que pasa, que está passando, te aferra o sono. O mestre chega nele e chacoalha ele, porque ele está sem força vital.
remando contra Deus, sem energia, sem a graça, sem o poder do Espírito Santo, desfalecido no porão do navio, que está atormentado pela tempestade, tentando remar contra a palavra de Deus, tentando remar contra a fé, achando que vai a algum lugar. Não vai a lugar algum. Sabe o que eu tenho ouvido como pastor nos últimos anos? Isso não tem nada a ver com o Covid, mas nos últimos anos eu encontro com pessoas que estão já indo para Tarsis, e eu encontro: não, pastor, eu vou voltar assim que, e ele dá lá a razão. Eu encontro com o outro e falo assim: pastor, eu vou voltar depois que, e ele também me dá a razão. Outros dizem assim: pastor, eu vou voltar quando tudo, e diz lá a razão. E eu vejo até aqueles mais animadinhos que dizem assim: pastor, não vejo a hora de voltar. Só que o barco da vida dessas pessoas continua seguindo o rumo para Tarsis. Em meio às tempestades da vida que não passam, dominados pelo sono da indiferença, pensando que vão chegar em algum lugar. Um texto muito importante é João 6,68, se conseguir postar aí para a gente, João 6,68, o apóstolo Pedro vive um dilema, e ele disse para Jesus, respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. João 6,68, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Perceba que o profeta se afasta de Deus, se afasta da palavra de Deus, rema contra a maré, rema contra a fé, para chegar em lugar algum. E se você encontrar com essas pessoas como eu encontro, elas vão dizer o que Jonas disse. Olha lá, Jonas capítulo 1, versículo 9. Jonas 1, versículo 9. Olha o que Jonas disse. E ele lhes respondeu: sou hebreu. E o quê? Ele tem a cara de pau de falar: temo ao Senhor, o Deus que fez o céu e o mar. Como que ele teme ao Senhor, seguindo na direção oposta da sua vontade? Como que ele teme ao Senhor, fugindo da presença e para longe da presença do Senhor? Como ele teme ao Senhor, havendo necessidade ali, próximo, Nínive, uma grande cidade que Deus quer salvar, e ele vai na direção oposta, mas ele diz que teme ao Senhor, ele diz que crê em Deus, mas rema contra a fé, vive contra a fé, na direção de Tarsis. Você pode falar assim: pastor, mas o senhor não está pegando pesado? Preste atenção, irmão. Quando nós vamos nos distanciando de Deus, remando contra a fé, Deus vai usar o ímpio para falar com você. Veja aí, Jonas 1, versículo 10. Depois que ele faz essa confissão fajuta, olha o que os homens dizem para ele. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e disseram: que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia do quê? Da presença do Senhor. Como que você foge da presença do Deus que fez os céus e o mar e a terra? O que é isso que você está fazendo? Lembre-se que a tempestade está o quê? Rolando. E o ímpio, os espanhóis aqui, chamando a atenção de quem? Do profeta, que diz que temia ao Senhor, mas na contramão da sua vontade, da sua palavra. Diante do inevitável daquela circunstância grave, Jonas reconhece que não dá para remar contra Deus. Ele reconhece que não dá para andar na contramão da sua palavra, não dá para ir contra a fé, contra a forte maré das circunstâncias que agora chegam à sua vida, chegam à sua presença.
Ele está diante do Criador. Ele não pode virar as costas e dizer não, e achar que vai sair de mansinho, devagar, despistadamente. Ele não vai fazer isso, porque de Deus ninguém pode fugir. Salmo 139, versículos 7 a 12. Vou ler para você. Salmo 139, 7 a 12. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão. O salmista não tem nada a ver com Jonas, viu? É outro tempo, é outro texto. Se me detenho nos confins dos mares, para onde me ausentarei teu espírito? Se subo aos céus, lá está. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá está. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins do mar, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará à noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Jonas vai se deparar com o Deus Criador. E então ele se rende e pede para ser jogado no mar. Versículo 12. Respondeu ele: tomai-me, lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Não havia outro no navio com quem Deus queria falar. Se a história terminasse aqui, a gente ia ficar com medo do Deus do profeta, concorda ou não? Imagine você no barco, você não ia ficar com medo desse Deus? Você ia ficar com medo, versículo 16, 1,16. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifício ao Senhor, e fizeram votos. É aqueles que só converte na hora do aperto, não é isso? Fizeram lá com medo. E foram embora dizendo, olha, chegaram lá na Espanha e disseram assim, olha, fizemos uma viagem com um hebreu que diz que temia o Senhor, mas na verdade ele fugia de Deus, e Deus o encontrou, e o mar virou uma coisa louca, e nós íamos morrer, e nós jogamos ele na água, e o mar se acalmou. História de pescador. Se nós ficássemos aqui no 16... No entanto, irmãos e irmãs, no avançar pela fé, o Deus misericordioso não nos abandona. Vou repetir. No avançar pela fé, o Deus misericordioso não nos abandona, mesmo quando temos que seguir na direção oposta. Deus estava atrás de Jonas. Deus está atrás de você. Deus o ama incondicionalmente. Deus o ama incondicionalmente. Deus quer você. Esse Deus misericordioso, mesmo a gente querendo, encontra. Ele vem com a sua misericórdia e nos conduz o quê? A favor da fé. Veja lá, capítulo 3. De 1 a 4, até parece que o livro começa no 3, não é? Olha só, veio a palavra do Senhor, segunda vez a Jonas, dizendo, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Versículo 3, levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive proclamar ali a mensagem de Deus. A fé, irmãos, corrige a nossa rota no sentido correto. A palavra de Deus corrige a nossa vida, reorienta a nossa vida. Agora o profeta não está indo mais para Tarsis, ele segue na direção leste e nordeste, em direção à cidade de Nínive. A grande pergunta é aqui, quem nunca precisou de uma correção de rota? Quem nunca?
Quem nunca ao longo da vida não precisou de uma ação da graça e da misericórdia de Deus para colocar os passos no lugar de novo? Não fique triste, não fique chateado, não, é assim mesmo. Nós às vezes nos desviamos, nós às vezes nos afastamos, mas lembre-se, o Deus misericordioso não nos abandona, e Ele vai lá onde nós estamos, na contramão da fé, e nos torna para Ele, e nos faz ir a favor dEle, da sua vontade, irmos a favor da fé. E é tão bom quando dá para voltar, não é assim não? Não é bom quando dá para voltar, quando você está errado e dá para voltar, quando dá tempo? Não sei se você já passou por isso, já passei às vezes viajando, você entra num caminho errado, aí você vê que você errou, e o retorno às vezes é logo à frente, não é legal? Você faz o retorno e volta, você nem fala para a esposa que você errou, né? Você dá ali uma de João sem braço, não é isso? Não fala que errou, mas é legal. Mas às vezes o retorno não está o quê? Não está tão próximo assim. Mas quando dá para voltar, é muito bom. E Deus vai buscar Jonas. E Jonas tem a possibilidade agora de voltar para a fé. E de seguir na direção correta. Mais do que isso, a fé vai fazer ele viver agora no centro da vontade de Deus, na localização correta. A cidade é Nínive, capital do Império Assírio. Era naquele momento, em caráter de urgência, o lugar aonde o profeta deveria estar. E lá está Jonas, no lugar onde Deus queria que ele estivesse. E essa é uma pergunta que você precisa responder. Você está no lugar onde Deus quer que você esteja? O nosso coração é enganoso, viu? Nós queremos estar em vários lugares, se for possível, mas preste atenção, Deus tem um lugar, Deus tem um chamado, Deus tem um propósito, e se esse propósito é aonde você está, Deus te abençoe, fique tranquilo, vai dar tudo certo. Mas se você não está no local correto, você está remando contra a fé. Você precisa corrigir os seus passos. E essa fé traz Jonas de volta para viver no centro da vontade de Deus, no lugar onde Deus já falou que ele deveria estar, fazendo o que ele deveria fazer. Essa mesma fé agora, que chega ao coração de Jonas, reata a comunhão dele com Deus, e agora ele vai viver o que nós chamamos do sinal da verdadeira fé. Qual é o sinal da verdadeira fé? É uma palavra pequena, começa com obediência. Está lá Jonas agora, aonde deveria estar, na localização geográfica, no CEP correto, fazendo o que Deus espera dele. Você acha que com você vai ser diferente quando você chegar no céu? Você acha que você pode fazer as coisas que você quer fazer da sua vida? Deus fez isso só com Jonas. Nós viemos a essa terra para glorificar a Deus com a nossa vida. Ele nos deu dons, Ele nos deu condição, Ele nos deu recurso. Nós também temos um propósito a cumprir. Desde o gari que carrega o lixo, até o prefeito da cidade. Todos nós estamos envolvidos num grande propósito de Deus, e nós precisamos fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Ocupe o lugar que Deus chamou para ocupar. Se esse é o lugar, faça a vontade de Deus ali. Ele retorna para perto da presença, ele retorna para a presença de Deus. Lembra de Davi? Não me retires o teu espírito, não me retires da tua presença. Ele retorna para a presença de Deus, para perto da presença de Deus. Mais do que isso, ele vai exercer o seu chamado. E o chamado de Jonas é um chamado difícil, é pregar uma mensagem dura, é pregar uma mensagem de juízo eminente em 40 dias. E por incrível que pareça, o milagre acontece. Veja lá Jonas 3, versículo 5. Olha Jonas 3, versículo 5. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram pano de saco, desde o maior até o menor. Versículo 10. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não fez. A cidade foi salva, aleluias. Quando ele voltou o quê?
a remar a favor da fé. A pergunta que nós temos que trazer para o nosso coração: será que não é o momento agora, fevereiro, da gente corrigir a nossa rota? Você está no lugar exato da vontade de Deus? Será que não é tempo de reatar a nossa comunhão e viver em obediência a Deus como nunca fizemos antes? Percebam, irmãos, que o que separa o capítulo 1 do capítulo 3, é lógico que é o capítulo 2, mas é a direção que Jonas toma em relação à fé. No primeiro capítulo ele está contra, no terceiro capítulo ele está a favor. É o que separa, é o sentido da vida dele, vivendo contra a palavra de Deus, vivendo a favor da palavra de Deus. O que aconteceu no capítulo 2? É legal, lembrando aí de Clarice, né? Que no capítulo 2, ele não está mais remando contra a maré, ele está no profundo do mar. Capítulo 2, versículo 3: pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou, todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram de mim. Não está mais remando contra a maré, está no profundo do mar. O que acontece no capítulo 2? Ele percebe que está longe da presença de Deus e agora ele quer estar na presença de Deus. Versículo 4, capítulo 2, versículo 4: então eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo? No capítulo 2, tentando ir contra a fé, afundado no profundo do mar, ele recobra a consciência de que somente Deus poderia fazê-lo ressurgir e submergir. Duas palavras importantes aqui: ressurgir e submergir. Versículo de número 6: desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo fizeste subir da sepultura a minha vida. Só Deus poderia ressurgi-lo, só Deus poderia submergi-lo, não é? Preste atenção que no capítulo 2 ele descobre o único recurso que o crente tem numa situação de distanciamento de Deus, numa situação de pressão para te tirar da fé. O único recurso que o crente tem é a oração. Veja o versículo 7: oração que foi ouvida e oração que foi atendida. Capítulo 2, versículo 7: quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Ele orou e Deus ouviu. Qual é o recurso que nós temos? A oração. Lá no capítulo 2, no profundo do mar, ele faz a verdadeira confissão, a verdadeira confissão. Lembra lá no navio, na proa? Eu sou hebreu, eu temo ao Senhor, viajando contra a sua palavra. Olha agora lá no fundo do mar. Veja lá comigo, versículo 8, 2 versículo 8. Olha a confissão de Jonas: os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Jonas agora reconhece que o Deus que poderia o quê? Acabar ali com a vida dele, fez o quê? O ressuscitou, o submergiu, deu a ele uma nova oportunidade, porque Deus é o quê, irmãos? Misericordioso. E ele termina, evidentemente, né, fortalecendo a sua confissão, dizendo que ao Senhor pertence a salvação, o versículo 10. E ele se compromete, olha o compromisso dele no versículo 9. Olha o compromisso dele no versículo 9: mas com voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que votei pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. É o que acontece no capítulo 2. É o que muda a vida de Jonas.
ele recobra o bom senso. Eu quero que você entenda nessa noite que ir contra a fé é tempo perdido de fato. Remar contra a maré, remar contra Deus é perda de tempo. 2, ir a favor da fé, veja bem, é ser alvo da misericórdia de Deus e ser instrumento da misericórdia de Deus. Jonas se tornou o alvo da misericórdia de Deus quando ele estava lá no profundo mar, mas quando Deus o joga de novo para a praia e ele vai para Nínive, ele é o quê? Um instrumento da misericórdia de Deus para levar a palavra de arrependimento àquela cidade. Todos nós não somos assim? Também não fomos alcançados pela misericórdia quando estávamos perdidos e agora não proclamamos a palavra de Deus para que a misericórdia chegue aos demais? O que é mais interessante no texto é que esse fato é tão verdade, porque eles falam que o Jonas é mito, mas vem comigo para Mateus 12:41. Se Jonas é mito, Jesus é mito também, beleza? Mateus 12:41, Jesus numa conversa com os fariseus, olha o que Jesus fala, Mateus 12:41, seguiu aí? Vamos ler juntos, que é muito legal aí, vamos lá? 1, 2, 3, Ninivitas, e eis aqui está quem é maior do que Jonas. Um profeta que queria fugir de Deus, que tentou remar contra a fé, é alcançado pelo Deus misericordioso que o recoloca na fé. É alvo da misericórdia, é instrumento da misericórdia, e o seu ministério foi tão profícuo naquela cidade, que eu e você veremos os ninivitas, que foram salvos no dia do juízo. Pensa numa coisa gloriosa, pensa na Bíblia como um livro muito louco, muita conexão, como as coisas são interligadas, como nada escapa ao controle de Deus. Se você for prestar atenção, irmãos, na história de Jonas, é o nosso janeiro e o nosso fevereiro. O profeta clamou e alcançou o quê? A graça de recomeçar, é o nosso tema de janeiro. Portanto, nunca é tarde para você alcançar a graça de recomeçar. Ore a Deus, busca a Deus. O Deus misericordioso vai colocar você de pé, de volta, no lugar onde Ele quer. E vai fazer de você uma bênção. Olha só que legal. E vai fazer com que você, o quê? Avance na fé. O texto é maravilhoso. Terminando, eu busquei sobre essa questão de ir contra a maré, por causa da Clarice, eu tive que buscar um artigo. E eu encontrei os 12 mandamentos da natação em águas abertas. 12 mandamentos da natação em águas abertas. Eu estou trazendo aqui para vocês o 10º mandamento. Olha o que as pessoas instruem ou elas orientam nesse sentido. Não existe técnica especial para enfrentar correntes. Nadar contra uma corrente fraca pode significar atraso substancial no cumprimento de seu percurso. Corrente fraca produz o quê? Atraso substancial no cumprimento de seu percurso. Muitos crentes, então, que não conseguem cumprir o seu percurso, estão nadando contra uma corrente fraca, mas olha o que ele fala: você não chegará a lugar algum nadando contra uma correnteza forte. Você não chegará a lugar nenhum nadando contra uma correnteza forte. Certa vez, viajando no Amazonas, eu perguntei para o capitão, no meio do rio, já na foz, né? E aquela chuva, aquela água batendo, eu falei: se o barco virar, para onde a gente nada? Ele falou: não, você não nada, que se você nadar, você morre. A corrente aqui é muito forte. Deixa que ela te leva e te joga para a beira do rio. Falei: beleza, só isso? Falei: só isso. Então tá bom, tranquilo. Porque está aqui, ó. Você não chegará a lugar algum nadando contra uma correnteza forte, porque você vai o quê? Morrer, se cansar, ter cãibra
e morrer. Ele diz: por outro lado, você percorrerá a distância muito mais rápido se puder nadar a favor da corrente. E essa é a minha pergunta para nós, igreja de Extrema, e para você que está nos ouvindo: vamos nadar contra ou a favor da corrente? Se é mais fácil nadar a favor da corrente, irmãos, eu termino aqui parafraseando a crônica de Clarice Lispector, dizendo assim para vocês: não perca mais tempo e força vital, nade a favor da doce corrente da fé. Esse é o jeito suave de ser, que ela fala na crônica. Esse é o jeito suave de ser um cristão, um filho de Deus, um discípulo de Jesus. Siga a favor da fé, sem se importar para onde o ir te levará. Deus estará à sua espera, Deus estará à minha espera, Deus estará à nossa espera, se nós andarmos pela fé. O justo viverá pela fé. Esse é o nosso desafio, avançar. Vamos orar? Talvez você está aí no meio da tempestade. Talvez você já está na barriga do peixe. Não é? Sabe por que eu estou rindo? Porque eu já passei por isso também, irmão. Eu sei o que é. Está no meio da tempestade, eu sei o que é estar na barriga do peixe. Eu sei o que é orar a Deus e sei que a misericórdia do Senhor dura para sempre. Ele realmente firma os nossos passos na rocha e nos coloca na direção certa. Mas de coração, como pastor, pensa, esses últimos 2 anos que nós temos vivido, pensa se eles forem piores. Essa é a hora de avançar, essa é a hora de firmar, essa é a hora de estar perto da presença e de estar o quê? Na presença, no lugar exato onde Deus quer. E aquilo que nós vamos fazer, nós não vamos ver, mas Jesus está vendo, como viu Jonas. Jesus sabe o que nós estamos fazendo pelo reino dele, e a bênção de Deus virá. A bênção do Senhor te alcançará, do Deus misericordioso. Não nade contra a corrente, nade a favor da fé. Vamos orar? Senhor, nós de fato titubeamos muitas vezes durante a semana, durante o dia, durante o ano. Muitas vezes, Senhor, nós temos essa vontade de largar tudo, deixar tudo, mas a Tua misericórdia, que se renova a cada manhã, nos alcança. E de novo, Senhor, firma os nossos passos, e aqui estamos mais um domingo, para Te pedir que o Teu Espírito nos faça avançar na direção da Tua vontade. Na nossa vida pessoal, na nossa vida familiar, na nossa vida profissional. Não nos permita, ó Deus, de forma alguma, que sejamos levados pelo pecado, pela corrente do pecado, pela corrente do mundo, pela corrente da força espiritual das trevas. Guarda o nosso coração, que tenhamos a graça de dar passo dia após dia em direção à Tua vontade, Senhor. Mesmo com luta e mesmo com dificuldade, ó Pai, Tu és misericordioso. Renova a nossa fé, renova a nossa firmeza na Tua palavra, renova a nossa vida espiritual. É o que nós te pedimos, por nós, pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, pelos nossos colegas de trabalho. Por tantos e tantos que não percebem que estão indo para Tarsis, fazendo uma confissão vazia, vivendo longe da Tua presença, distante da Tua vontade, do Teu chamado, daquilo que o Senhor espera que ele faça ou que ela faça. Tem misericórdia destes, porque vão passar pela mesma experiência, porque o Senhor disse que todo aquele que o Pai te deu, de forma nenhuma o Senhor lançaria fora. Ó Senhor Jesus, vem e nos traz de volta para a Tua presença e nos faz avançar pela fé e vivermos a favor da fé. Essa é a nossa oração em nome de Jesus.
Amém.